Devia estar muito iluminado pelo irmão Chico, né? Esse teu irmão ausente. Boa tarde. Boa tarde. O Anderson já disse, eu sou Ângelo Testa, sou da cidade de Macatuba. Faço parte da Sociedade Espírita Casa do Caminho e do GED Espiritismo Brasil. Que somos meio que concorrentes, viu, Anderson? Nas lives, né? Isso. No YouTube, no Facebook. Nós temos várias atividades. E agora não vou enumerá-las, né? Mas são várias atividades que nós temos lá no Facebook e no YouTube. O Anderson me convidou para falar sobre de graça dai e de graça recebestes. E para eu começar a falar dela, eu acabei conhecendo uma casa espírita em Água de Santa Bárbara, que domingo passado eu fui fazer uma palestra lá intitulada Espiritismo, uma lição de amor, que eu preparei em homenagem àquela casa. E tanto amor que eles têm lá para dar gratuitamente. Vocês não vão acreditar, quem for lá um dia vai falar, não, isso não é real. Vai achar que não é real, chama O Semeador. Eles fazem tratamento, eles têm atendimento médico, atendimento espiritual, eles têm psicólogo, eles têm cardiologista, eles têm pediatra. Eles atendem em média 190 pessoas por sábado e domingo que eles fazem um atendimento. Mas é algo assim, desde a chegada na casa até a hora que sai, é muito amor. Os trabalhadores da casa, interessante, Anderson, é que a Água de Santa Bárbara tem poucos trabalhadores de lá. Vem de Botucatu, Barra Bonita não, perdão, Avaré, Cerqueira Céu, eles viajam para fazer esse atendimento lá. Então isso é dar gratuitamente, que de graça recebestes. Não cobram nada. Tem café também. Café, pão, manteiga, sanduíche, né, bolo, bolacha, tem tudo lá. Para as pessoas que vêm de longe. Então é uma casa que eu recomendo. Quem quiser conhecer e ver de perto o trabalho que eles fazem lá, é maravilhoso. Mas nós vamos falar aqui da parábola de Jesus, né? Quando ele diz, precatai-vos dos escribas que se exibem a passar com longas túnicas, que gostam de ser saudados na praça pública e de ocupar os primeiros assentos na sinagoga e os primeiros lugares nos festivos. Que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação rigorosa. Isso está em Lucas, Marcos e Mateus. Mais adiante, nós vamos entender, dai gratuitamente, que gratuitamente recebeste. Significa que os dons recebidos de Deus, como a mediunidade de cura, o consolo ou outros talentos, não devem ser cobrados monetariamente. Não devemos cobrar. O que nós fazemos, os médiuns da casa, aqui, devem trabalhar gratuitamente, nunca pensar na recompensa, porque muitas vezes a gente pensa assim, eu não estou cobrando valores monetários, mas eu estou pensando lá, quando eu chegar lá, se eu vou ser recompensado. Então, se eu já fizer alguma coisa com essa intenção de ser recompensado por algo, ou da maneira que eu vou ser recebido, de nada está me adiantando. Porque Paulo já dizia para nós, não adianta você fazer caridade se você não a fizer com amor. Então o amor é a razão de tudo. Essa caridade nossa, a grande razão dela é o amor. Nós temos que colocar amor naquilo que nós fazemos. Seja no trabalho mediúnico, seja no preparo do cafezinho aqui para casa, seja no lanche, seja onde for. Na limpeza da casa, nós temos que fazer amor. A senhora já imaginou? Eu vim aqui, Ângelo, hoje você está escalado para limpar a casa. Tá? Nossa, olha isso aqui, como é que está? Assim. Pensou a energia que eu estou dando para cá? Que energia maravilhosa eu estou jogando aqui na casa? Se eu fizer desse jeito. E eu costumo fazer uma ligação, sempre eu falo isso, né? A minha esposa deve estar cheia de ver, porque eu sempre falo. Imaginem, sem querer falar de política, a energia que nós jogamos para Brasília. Já pensaram nisso? Que tipo de energia que nós estamos emanando para Brasília?
Isso é caridade? Não. E quando nós fazemos o Evangelho no Lar, tem um roteirinho lá do Evangelho no Lar que fala pelos países, pelos governantes. Então é isso que nós temos que fazer. Orar pelos governantes. Pode ser que não dê certo hoje, amanhã, depois, mas um dia vai dar certo. Por quê? Nós somos criados para sermos... Vou fazer um trato. Quando eu pergunto, vocês respondem. Nós somos criados para sermos felizes. Nós estamos a caminho da perfeição. Felicidade, a perfeição. Nós estamos a caminho de um mundo... Para que eu quero um mundo melhor? É para mim? É para mim? Não? É para mim. Por quê? A senhora acredita na reencarnação? A senhora acredita? Eu não acredito. Eu tenho certeza. Então, se eu vou reencarnar, eu quero deixar aqui algo melhor para quando eu reencarnar, chegar aqui, ó. Não posso chegar aqui também e dizer, fui eu que fiz. Né? Não é assim. Mas a gente tem que entender se dar gratuitamente e gratuitamente receber. Então, a mediunidade, a gente tem que entender que não é um dom, não é uma aprovação, é uma característica do ser humano. Porque é médium o espírita, é médium o evangélico, é médium o católico, é médium o umbandista. Cada um de nós tem a sua mediunidade. A grande diferença é que nós espíritas estudamos a mediunidade. Porque Kardec já disse para nós: espíritas, instruí-vos. O primeiro mandamento é amai-vos, o segundo é instruí-vos. E ele fala também que a maior caridade que nós podemos fazer para o espiritismo é a sua divulgação. E às vezes a gente tem medo de falar que é espírita, não tem? Ou se a gente fala que é espírita, é assim, né? Você é espírita? Sou mesa branca. Você é espírita? Sou kardecista. Mas tem outro espiritismo que não é, que segue Kardec? Por que nós falamos que é mesa branca? Porque a toalha da mesa é branca. Se fosse amarela, seria amarela. Se fosse azul, seria azul. Se fosse verde, seria verde. A cor da toalha, é só isso. Mas nós somos muito gozados, né? Talvez eu não passe do segundo slide. Mas vamos lá. Quando a gente vê Chico fazer assim, né? Via, né? O que a gente imagina? Tristeza. Pensar. Não, gente, é porque a luz atrapalhava a visão dele, tinha um problema na vista, então ele cobria o olho para não ser atrapalhado, para ele poder ver o que ele estava escrevendo. Olha que interessante, como a gente vai chegando. Então, como a gente tem a mediunidade, a gente achar, eu fui agraciado com a mediunidade, fui nada. É um dom nosso. Apenas eu desenvolvi um pouquinho melhor do que o outro. Tem uma passagem lá que diz, né? Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Esse dom de Deus que dera gratuitamente para alívio dos que sofrem, é como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio e nem de especulações, nem meio de vida. Então, olha só, a gente anda por aí, a gente vê muitas coisas pregadas nos postes, né? Recupere seu amor em 3 dias. Né? 3 dias. Recupere seu amor em 3 dias. Venha saber do seu passado. Venha saber do seu futuro. E se a gente for lá saber do passado, pode ter certeza que eles vão falar para a gente que a gente foi rei. Eu fui rei, ela foi rainha, princesa, Cleópatra. Nenhum de nós foi vassalo. Empregado não, nenhum de nós foi. Olha que interessante isso. Só éramos gentes bons. Então nós fizemos o quê? Se hoje nós estamos o que somos, nós regredimos em vez de evoluirmos. Pode falar. Eles fizeram isso para a gente não se sentir mal. Eles só inventam isso para a gente não se sentir mal. Não é para não se sentir mal, eu diria que é para você se sentir o maioral. Nossa, eu fui rei. Orgulhoso, exatamente. Eu fui rei. Cheguei.
regrediu. Então o Espiritismo também nos ensina que nós não regredimos, nós evoluímos, nós podemos parar no mesmo degrau, mas voltar para trás nós não voltamos. Então essa máxima de Jesus, né, que ele recomendava que não fizesse um objeto de cobrar de meio de vida, porque se eu fizer da minha mediunidade um meio de vida, eu não estou trabalhando a favor de Jesus, eu estou trabalhando a favor de mim, né, que infelizmente foi o que aconteceu com João de Deus e tantos outros aí que se perderam, né? Quantos livros o Chico escreveu, psicografou, quanto ele recebeu? Quantos livros Divaldo psicografou? Quanto ele recebeu? Olha que maravilha que Divaldo fez para a Mansão do Caminho na Bahia. Que coisa maravilhosa. Né? Dai gratuitamente, que gratuitamente recebeste, é o ensinamento de Jesus, registrado no Evangelho de Mateus, e amplamente abordado pelo Espiritismo, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Ele tem um capítulo todinho falando sobre isso. Sobre dar gratuitamente que de graça recebeste. E nós vamos ver que muitos ensinamentos nós podemos tirar de lá, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. E eu digo assim um pouquinho mais, né? Às vezes, eu tenho uma posição social tão boa, que a minha profissão me permite que aquilo que eu faço consiga fazer algo gratuitamente. Né? Já fazendo uma propagandinha do Gênero Espírita do Brasil, aos domingos, né? Nós temos lá um programa chamado Espiritualidade Corporativa, que é onde nós levamos profissionais que se utilizam da sua profissão para fazer trabalhos voluntários das pessoas. E a gente vai aprendendo, a gente vai conhecendo, por exemplo, eu não sabia, na Barra Bonita tem um programa chamado, uma ONG chamada Dentistas do Bem. E lá foi a doutora da entrevista, né, para nós lá, falar conosco, e era da Barra Bonita, onde eles atendem crianças carentes nas escolas. E tem mais, não é em dia específico, é no mesmo dia que eles atendem os pacientes normais. Por quê? Para não constranger as crianças. Olha até onde eles pensaram. Ah, agora eu sou pobrinho, então eu tenho que ir aqui nesse dia que eles querem que eu vou. Não, é o dia específico. Não tem um dia específico. Na minha cidade tem um médico cardiologista, Dr. João Carlos Weber. Ele atende gratuitamente no salão do asilo, todas as quartas-feiras. Ele precisou até limitar o número de pessoas, porque era demais as coisas. Então ele começou a limitar, mas é gratuitamente. Então nós podemos fazer tantas coisas. A confeiteira, a boleira, não pode fazer um bolinho e levar na creche. Fazer um bolinho e levar no asilo, domingo. Sábado passado nós levamos o coral Maria de Nazaré, da Barra Bonita, no asilo de Macatuba. Gente do céu, precisa de ver a alegria deles de receberem esse coral no asilo. Que coisa maravilhosa. O clima que ficou lá. Então, quando a gente faz alguma coisa nesse sentido, a gente vai percebendo e vai fluindo as coisas para nós. Então, a gente foge um pouquinho do dar gratuitamente, que de graça recebi. Não recebi de graça aquilo que eu aprendi. Eu estudei, né? Mas eu tenho condição de fazer, eu vou fazer. Uma vez uma dirigente espírita, eu não me lembro o nome, ela me disse o seguinte: Ângelo, quando você for fazer caridade e dar alguma coisa, dê alguma coisa que você também use. Então, se você vai dar uma pasta de dente, dê a mesma marca que você usa. Se você vai dar um sabonete, dê a mesma marca que você usa. O macarrão, o arroz, o feijão. Não procure o mais barato. Então a gente precisa começar a evoluir um pouquinho mais nesse sentido. No contexto espírita, essa passagem é o fundamento da gratuidade, da mediunidade e do trabalho de caridade nas casas espíritas. Então isso tudo, às vezes, as casas espíritas têm um regulamento. Por exemplo, olha, você vai lá buscar a cesta básica, mas você tem que assistir a palestra. Tudo bem? Regulamento. A pessoa aceita se ela quiser. Eu não posso colocar como imposição. Mas a pessoa aceita se ela quiser. Eu quero assistir a palestra, então eu vou lá. Olha, você
vai fazer isso. Certa feita no Centro Espírita lá de Macatuba, o Francisco Xavier, uma família que era ajudada com cesta básica, um dia ela chegou lá e falou assim, eu não preciso mais de ajuda, agora eu vou ajudar. Né, meu? E ela começou a trabalhar na casa espírita, fornecendo cesta básica, coordenava o trabalho de entrega de cesta básica e ela também ajudava para preparar a cesta básica. Então, olha, dai gratuitamente e gratuitamente receber. Porque o professor Antônio, um amigo meu muito antigo que já desencarnou, ele falava muito isso. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar, assim como ninguém é tão rico que não tenha nada para receber. Então, cada um de nós tem aquilo que nós podemos doar e cada um de nós tem aquilo que nós podemos receber. Então, de graça dai e de graça receber. A mediunidade é um dom divino concedido por Deus para o alívio do sofrimento e para a instrução da humanidade. Por ser um presente da natureza, não pode ser objeto de comércio ou especulação. Né? A pessoa que bonita aqui na casa espírita, uma plaquinha lá na frente, passes mediúnico, R$5. Passe de cura, 10. Né? Seu futuro, 15. Que caridade é essa, gente? Como é que a gente faz caridade assim? Então nós vamos aprendendo. E olha, o Espiritismo me ensinou muita coisa, viu? Vocês podem não acreditar, mas o Espiritismo me ensinou bastante. Faz 20 anos mais ou menos que eu frequento o Espiritismo. Vamos dizer, legalmente. A gente fazia o Espiritismo à moda da casa, né? Antigamente o Espiritismo era feito à moda da casa. Faz assim, vamos fazer assim. E vinha espírito que quebrava tudo, e vinha espírito bravo, e vinha, né? Mas a gente foi aprendendo. Então, faz aí aproximadamente uns 20 anos, né, que a gente está no Espiritismo legalmente, né? Então, assim, isso me faz refletir e fazer uma pergunta para os senhores. Quem veio para o Espiritismo pelo amor? Foi? Nasceu. E quem veio pela dor? Vem que a maioria de nós viemos pela dor. Viemos em busca de algo. Se nós recebemos esse algo, por que nós não podemos dar esse algo? Por que eu não posso dar meu ouvido a alguém que precisa falar? Muitas vezes a pessoa vem para nós e fala assim, nossa, eu estou com um problema financeiro. Não, isso aí eu já sei. Não, escuta ele e fala, meu Deus. Principalmente depois que você chega nos 70, 75, né? É assim, nossa, estou com uma dor de cabeça, nem me fale. Meu joelho está, meu cotovelo está, nossa, eu estou bagaçado. Né? Sempre o nosso é pior. Né? Nunca ninguém vai estar pior do que o nosso. Então a gente precisa começar a buscar esse entendimento do dar. Porque não é só bens materiais que nós podemos doar. Não é só o passe. Nós podemos doar tanta coisa. Quantas vezes, isso eu me cobro muito, quantas vezes você disse para a pessoa que está ao seu lado, eu te amo? Mas eu te amo, amor ágape. Não é aquele amor de cobrança. Não é? Você ganhar um presente e falar, ai, como eu te amo, era isso que eu queria. Né? Não é isso. É o amor ágape. Quantas vezes nós abraçamos a pessoa que está do nosso lado? E a Fátima, de Bauru, ela fala assim, já fizeram a terapia do abraço hoje? Aí um amigo meu falou, hoje muda de terapia do abraço para terapia do luto. Eu falei, mas vamos fazer a terapia do luto. Então esse abraço, às vezes um abraço carinhoso, um abraço amigo, nos auxilia bastante. O Jamil, vocês já viram a palestra do Jamil? O Mineirinho? Já viu outro? Jamil dos Santos?
Jamiro. Sim, já veio aqui já. Ele tem uma palestra que fala, tem um anjo do seu lado. Maravilhosa. Ele fala, você já viu o anjo? Não, então olha do lado. Tem um anjo do nosso lado. A cobrança de valores por consultas, passes ou qualquer serviço mediúnico é considerado uma mercantilização de um dom sagrado. Então nós vamos vender aquilo que nós temos. Né? E olha, quando a gente fala isso não quer dizer que então o que a Casa Espírita faz de cobrar mensalidade está errado? Não, não está. Porque quem paga a luz, quem paga a água, material de limpeza, alguém tem que pagar. Então é uma arrecadação para o Espírito. A Casa Espírita não pode lucrar. É diferente. Ela não pode lucrar, mas ela tem uma mensalidade para manter a casa. Tudo custa. Tudo tem seu custo. E muitas vezes nós vamos à Casa Espírita e não conseguimos entender para que cobrar se tem que ser tudo gratuitamente. Então a gente precisa começar a policiar isso em nós também. Moral e caridade. Além da questão dos dons mediúnicos, a frase se estende a todos os atos de caridade. Jesus ensinou que o crescimento moral, a paz, a elevação espiritual são recebidos gratuitamente por aqueles que seguem os seus preceitos. Então, quando nós fazemos a caridade, não é algo maravilhoso? Quem dirige aqui? Quem dirige? Já parou na faixa de pedestre atravessar? Não é maravilhoso? Você não sente coisa simples, muito simples. Quando respeitamos a vaga de idoso, quando nós não furamos fila, quando nós não damos carteirada, não é maravilhoso? Esses são os preceitos de Jesus. Acho que é o 10º mandamento. Quem lembra dos mandamentos? A senhora lembra dos mandamentos? Os 10. Um deles, mais ou menos. Tá. Mas um deles fala assim: não cometerás adultério. Bom? 7. O que é adultério? Lembra? Eu pergunto, vocês respondem. O que é adultério? Só entre homem e mulher? Tudo que transgride a lei. Tudo que eu fizer diferente do que a lei diz, tanto a lei de Deus como a lei dos homens, eu estou adulterando. E onde estão escritas as leis de Deus? Resposta no livro dos Espíritos, na vossa consciência. E eu costumo dizer isso. Sempre que você for fazer alguma coisa, pergunta assim: será que a minha mãe ia aprovar isso? Se vier não, não faça. Porque mãe é mãe. Né? Mãe. Se a mãe fala, leva a blusa que vai fazer frio, faz frio. Leva o guarda-chuva que vai chover, vai chover. Então a gente precisa ficar alerta. Então tudo aquilo que a gente for fazer, primeiro pergunta: minha mãe ia aprovar isso? A gente fala muito, eu pelo menos, né? Quando eu faço as palestras, eu falo em caridade, eu conto essa história também. Isso aconteceu comigo, eu não lembro o ano, mas foi comigo, ninguém me contou. Eu faço um tratamento em Botucatu, eu vou lá fazer exames de sangue, periodicamente, a cada 2 meses praticamente. E um dia eu fui fazer o exame e tem uma empadinha na lanchonete de Botucatu, que é uma delícia. Aí minha esposa falou para mim: bem, você me traz uma empadinha de lá? Eu falei: trago. Aí fui na lanchonete, comi um sanduíche, porque quando você vai lá, você chega lá meio-dia, você sai de lá 4, 5 horas da tarde. Às vezes, quando é exame de sangue até, se você não levar pronto, você tem que chegar lá às 7 da manhã e sair 4, 5 da tarde. E eu fui na lanchonete, comi um sanduíche, comprei 2 empadinhas, eu lembro até hoje, R$27. Eu gastei. Aí peguei o saquinho das empadinhas e falei: não vou levar para dentro do hospital. Vou levar no carro.
Aí fui levar no carro. No que eu estava levando no carro, lá tem um restaurante Coma Bem por R$1. Veio um pedinte: moço, o senhor tem R$1? Eu, como bom espírita, na hora disse não. Né? Na hora eu disse não. E fui para o carro guardar minhas empadinhas. Aí no carro alguém falou para mim: cara, cria vergonha nessa cara. Você gastou R$27 para comer e não tem R$1 para dar para o rapaz almoçar. Aí eu passei a mão assim no porta-treco do carro, peguei as moedas que tinha, voltei. Guardei a empadinha e voltei. Passei por ele e falei: está aqui R$1. Ele abriu a mão assim. Eu estava assim meio distante, ele fez: moço, aqui tem mais que R$1. Hã? Quem fez a caridade ali? Quem tinha algo para me ensinar? Não é? Então a gente vai aprendendo com as nossas atitudes. E ainda bem que nós erramos, porque nós aprendemos com os nossos erros. Agora, eu não posso é persistir nesse erro, manter esse erro sempre. Então, quando Jesus nos ensina que o crescimento moral, a paz e a elevação espiritual são recebidos gratuitamente, é isso. Nós temos isso tudo gratuitamente, por que não distribuir aos necessitados? Por que não? Essas bênçãos devem ser compartilhadas com o próximo sem a expectativa do retorno financeiro. Então não tem que ter essa expectativa. Quanto será que eu vou ganhar se eu fizer isso? Então, quando eu percebo que eu posso ajudar daquela maneira, que nem eu montei uma certa feita na minha cidade, quando eu fiz a cirurgia do coração, em 2000, perdão. Eu comecei a fazer uma campanha contra o cigarro, montei uma palestra contra o cigarro, desenvolvi essa palestra contra o cigarro e elevei ela para drogas. Das drogas eu levei porque eu faço treinamento, eu sou instrutor de segurança do trabalho, levei ela para o âmbito profissional e eu faço ela gratuitamente nas empresas, porque é algo que é a favor da saúde dos trabalhadores, que é a influência das drogas no ambiente de trabalho. É tipo ProErd? Não é um ProErd. O ProErd é mais, né, mais levinho, né? Ali a gente fala outras coisas lá dentro do ProErd. Você já fez ProErd? Já. Aprendeu? Quem que deu para vocês? Rodrigo Coelho. Policial? É. O ProErd é interessante, né? O ProErd só a polícia pode fazer. Só a polícia pode fazer. Então, a gente vai aprendendo e vai distribuindo esse conhecimento. Né? A gente vai aprendendo e vai distribuindo esse conhecimento. Os ensinamentos do Cristo e da doutrina espírita são considerados um presente espiritual. Nós ganhamos um presente. Porque muitos de nós acham assim: Cristo morreu para nos salvar. Legal, Cristo morreu para me salvar, eu não vou fazer mais nada. Só vou esperar o meu Ricardo. Já estou salvo, não é? A gente tem que merecer essa salvação. Está aprendendo? Está aprendendo? Né? A gente tem que merecer essa salvação. Então, para a gente merecer essa salvação, o que a gente tem que fazer? Pelo menos tentar seguir o Evangelho do Cristo. Então ele veio para nos ensinar, não veio para nos salvar. Ele veio aqui. Gente, já pensou um homem daquele? Já pensou que maravilhoso a senhora chegava, aquele pessoal daquela época, frente a frente com ele? Olha, frente a frente com aquela entidade que veio nos ensinar. Imaginaram nós assistindo o Sermão da Montanha, o Sermão das Bem-aventuranças, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os aflitos, que tem sede de justiça, não é de vingança, ele fala para nós de justiça. Então o Sermão das Bem-aventuranças vem nos ensinar. Então,
a doutrina espírita também nos ensina muito. Fora da caridade, não há salvação. A doutrina espírita me ensina que a nossa fé tem que ser raciocinada. Que a minha fé não pode se basear numa pitadinha de sal no canto da casa para não ter influência dos maus espíritos. Não pode se basear numa fitinha enrolada no meu braço que vai tirar todo o mal olhado. Uma vez perguntaram para o Chico, macumba pega? Chico respondeu, pega, desde que você esteja afinado com aquele pensamento. Então são os nossos pensamentos que se afinam com os outros pensamentos que atraem aqueles espíritos menos evoluídos, que se divertem com aquilo que dá errado para nós. Olha que legal, ele se ferrou. Você escolhe fazer aqueles pensamentos. Está vendo? Bem que uma vez eu aprendi isso. Tempo de casa não te dá sabedoria. Eu posso ter 75, quantos anos ele tem? 11. Ele pode ter 11. Mas ele pode me... né? Porque, espírito velho. Porque ele tem muito para nos ensinar. Então quando a gente fala, tem o tempo, né? Tem um pouquinho de tempo. O espírito da criança, né? Ele vem cheio de defeitos e qualidades. Cabe a nós burilar isso aí, trabalhar essa pedra bruta. Né? Então a doutrina espírita nos ensina muito também. Ela nos ensina sobre a caridade, sobre amor ao próximo, a lei do perdão, que o nosso perdão não pode ser aquele, eu te perdoo, mas não passa mais na minha frente. Perdão maravilhoso, né? Te perdoo, mas não quero mais ver você na minha casa. Te perdoo, mas nunca vou esquecer aquilo que você me fez. Então não estou perdoando, ainda não. Então nós sempre temos a esperança de que na próxima encarnação vai ser melhor. Qual é a melhor encarnação nossa? Essa. A gente sempre acha que a gente vai evoluir. Sempre? Mas eu posso evoluir nessa, não posso? Pode. Então, posso e devo. Porque essa é a minha melhor encarnação. Essa encarnação é onde eu devo evoluir. Não vou apertar o soneca do celular que nem a gente faz de manhã, não. Vamos fazer caridade agora. Vamos distribuir esse amor agora. Caridade agora e sempre. Sempre. Meu nome, Divaldo, conta uma história que o Bezerra contou para ele. Divaldo, certa feita, estava desesperado com a mansão do caminho, que estava acabando as verbas, e ele não sabia o que fazer, ele estava desesperado. E Bezerra de Menezes veio para ele, André Luiz veio para ele e fala assim: na Alemanha existiam duas senhoras milionárias que foram ao teatro, à casa de chá, e na volta para o palácio tinha um mendigo pedindo na porta. E estava começando muito frio. E uma delas quis tirar o casaco para dar para o mendigo, a outra falou: não, entra lá dentro, depois você tira o casaco e manda um lacaio trazer para ele. E foi o que elas fizeram, entraram, começaram a beber algumas coisas, esqueceram de dar o casaco para o mendigo. No dia seguinte acordaram, ela lembrou: nossa, o casaco que eu fiquei de levar para o mendigo. Foi levar e estava morto de frio. Então, quando a gente tem essas oportunidades de caridade, é agora. Quando a gente tem a oportunidade de crescer na reencarnação, é agora. Essa é a nossa melhor encarnação. É nessa que nós temos que buscar. Porque nem tudo é para sempre. Nem tudo é para sempre. Né? Chico falava isso. Olha aí. A mãe de Chico disse, né? Nem tudo dura para sempre. A felicidade passa, a tristeza passa, a dor passa. E a encarnação, ela veio para nos ensinar. Aliás, eu acho que foi a grande sacada de Deus, né? A reencarnação, a encarnação. Que é as oportunidades que Ele nos dá. Aqueles que recebem e têm responsabilidade de disseminá-los gratuitamente, sem transformá-los em negócio.
Isso inclui o trabalho voluntário em centros espíritas, a evangelização e a divulgação dos princípios espíritas. O que está escrito atrás da camiseta de vocês? Pregue o Evangelho todo o tempo, se necessário, fale. Olha só. Como é que eu prego o Evangelho sem falar? Agindo. São as minhas ações que vai mostrar, olha, que maravilha. Então são as minhas ações, através do Evangelho do Cristo. E Francisco de Assis, né, na oração atribuída a ele, é perdoando que se é perdoado. E é sofrendo que se chega à vida eterna. Então a gente precisa começar a trabalhar um pouquinho mais essa nossa evolução. A lição também é um convite ao desprendimento material. Jesus orientou seus discípulos a não se apegarem aos bens materiais e a confiarem na providência divina enquanto realizavam a sua missão. Então não podemos nos apegar muito a bem material. E a gente vê muito as pessoas falarem, eu amo esse carro, eu amo esse caminhão, eu amo essa casa. Não, nós podemos gostar, agora nós temos que dar às pessoas, aqueles que são nossos semelhantes. Aos objetos não, nós podemos gostar, cuidar, mas não amar. O foco deve ser a transformação moral e na ajuda ao próximo, e não na acumulação de riquezas. Mudar aqui. Rejeição da especulação religiosa. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, resgata o episódio em que Jesus expulsa os vendedores do templo. Esse fato reforça a ideia de que a fé e a espiritualidade não devem ser usados para fins comerciais. Por isso que a USE, né, ela nos recomenda não fazer bingos dentro do salão, sorteios de valores. É recomendável. Às vezes a gente precisa, né, dar uma escapadinha, mas o recomendado é não fazer isso. A mercantilização da fé é vista como uma deturpação dos propósitos divinos. Eu vou deixar como mensagem final. Agradece a tarefa que a vida te concedeu. Trabalha confiando no êxito do bem. Usa os patrimônios da vida sem desperdiçá-los. Não retenha as vantagens com evidente prejuízo dos outros. Se erraste, corrige-te sem precipitação em desespero. Porque o errar é de cada um de nós. Mas nós não precisamos desesperar. Vamos nos corrigir. Conhece a ti mesmo. Sem martírio. É a reforma íntima sem martírio. Então cada um de nós possa, dentro dos preceitos da lei de Deus, do Evangelho de Jesus, né, trabalhar esse dom que nós temos do amor, da fé, do perdão e da caridade. Se vocês gostaram, podem falar para os outros. Se não gostaram, muito obrigado, paz e luz a todos. Mas antes vamos à prece final. Então agora em tranquila serenidade, confiantes no divino amigo Jesus, vamos abrir os nossos olhos espirituais, fechando os nossos olhos espirituais, materiais, olhando para esses irmãos que aqui estão, essa falange do bem, esses espíritos de luz, que aqui vieram nos orientar e trabalhar no nosso pensamento, para que possamos, ao sair daqui, encontrar a paz e o amor do Divino Mestre em todos os momentos da nossa vida. Pedimos aos benfeitores espirituais que afastem de nós todos os espíritos embusteiros, brincalhões e zombeteiros. E principalmente, nos faça entender o valor da nossa estada nesta encarnação, neste momento, neste planeta de provas e expiação. Paz e luz a todos.